Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez ao vivo aqui do Bate-Papo de Terça. Dr. Evandro está no caminho, está atrasado, mas daqui a pouquinho ele está chegando aqui conosco. Como toda semana nós fazemos, vamos primeiro compartilhar o trabalho que nós estamos fazendo aqui, né? Então vamos entrar aqui na nossa página no Facebook, no Bate-Papo de Terça. Está aqui, já estamos ao vivo. Vamos compartilhar. Então você clica aí embaixo no compartilhar e compartilha na tua página. Tá aqui, vou compartilhar. Isso aqui? Isso, exatamente. Na minha página, vou compartilhar na minha página, tá aqui. Clicar. Vou compartilhar na página de um amigo também. Vamos lá. Compartilhar na minha página. Tá aqui. Clicar. E nós vamos estar abertos às perguntas, né? Um bate-papo descontraído, um bate-papo onde nós vamos falar um pouquinho sobre leitura corporal. Estou hoje aqui com o Vandy Casalec. Acertei. Cada hora eu falo Casalec, mas não é Casalec. Isso, italiano, né? Italiano. Ó, ele é fundador da Sociedade Brasileira de Leitura Corporal, né? Está há 20 anos aí no mercado, trabalhando, contando segredos, né? Segredo das relações humanas, desvendando segredos. Desvendando o segredo das relações humanas. Isso a gente olha com mistério, com algumas situações. Eu gostaria, Vandy, que você fizesse a apresentação para o nosso público e falasse um pouquinho do que é, né? Okay. Enquanto você vai falando um pouquinho para o nosso público, vocês podem mandar perguntas para cá também, que a gente vai estar respondendo as perguntas, vamos estar fazendo essas intermediações. Eu vou publicando aqui no Face, que eu preciso ir também divulgando um pouquinho para que as pessoas possam compartilhar conhecimento e informação, a gente vai levando para as pessoas, né? Perfeito. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Então, o primeiro passo para se entender a leitura corporal. Por que a gente entrou nesse segmento? Bom, nós trabalhamos com comunicação. Comunicação, nós inicialmente partimos da área da saúde. E nos últimos 7 anos, agregando a PNL dentro das nossas intenções, nós descobrimos um universo cada vez mais amplo. Nós agregamos conceitos da física quântica, onde é possível transformar a pessoa com pequenos elementos que até então passam desapercebidos. Por exemplo, antes da gente entrar no assunto leitura corporal, vou dar apenas um viés para vocês verem como é poderosa a linguagem não verbal. Muito bem. Imagine essa pessoa, eu não sei se vai estar muito próximo, se vai dar para ver, mas imagine que essa é uma pessoa que está falando com vocês e que vocês têm uma impressão dessa pessoa. Se eu fizer isso, essa pessoa é uma pessoa completamente diferente que está falando com vocês. É mais sisuda, mais concisa, eu só estou mudando um pouco o formato da orelha. Esta pessoa, então você não dá mais atenção para ela. Ela perdeu o poder pessoal. Bom, mas o que eu fiz foi uma pequena mudança num aspecto da minha aparência física. Se eu estou aqui de terno e gravata, você tem uma impressão, o seu inconsciente me lê de uma determinada forma. Se eu fizer isso, mudou completamente a sua leitura. Significa dizer que a leitura não verbal, ela parte do pressuposto de que nós nos lemos de maneira inconsciente, nós nos impactamos de maneira inconsciente. Dentro da física quântica e da PNL, nós já tínhamos essa dimensão, e quando nós agregamos a leitura corporal, nós fizemos um estudo de alguns anos, depois isso no nosso site, leituracorporalbrasil.com.br, tem todo o nosso histórico na guia sobre nós, mas inicialmente a gente fez um histórico do que era a leitura corporal no mundo. Não só, hoje você pode visitar o mundo inteiro e obviamente você vai ter uma série de referências. A internet rompeu as fronteiras. E nós percebemos aquilo que não havia sido feito ainda dentro da leitura corporal. Nós fizemos um estudo ostensivo de 1 ano, em cima dos referenciais que a leitura não verbal nos passa, começando por Paul Ekman, que é o pai da leitura corporal, que é o pai das microexpressões, e depois trabalhando todos os autores que o Paul Ekman trabalha as expressões faciais. Nós avançamos para o corpo e trabalhamos com todos os referenciais dos best-sellers e dos livros menos famosos, nacionais e internacionais. Eles não fizeram uma coisa, eles não separaram o ser humano em pedaços. Eles falaram, uma pessoa com a mão aqui, olhando para cima, com a mão na cintura, é isso. Mas como que ele sabe disso? Ele não diz.
Então nós separamos orelha, sobrancelha, olhos, nariz, boca, queixo, cabeça, dedos, membro superior, membro inferior, perna, pé. Significa dizer, quando nós separamos o corpo em pedaços, nós fizemos um estudo de mais de 1000 horas de vídeos e classificamos em torno de 200 posições gestuais. Essas posições gestuais fazem uma referência à estrutura do método que nós desenvolvemos. Nós demos o significado mais comum para cada uma dessas 200 posturas. Depois eu vou explicar como é que funciona. E em cima disso, nós percebemos que havia uma variação. Não existe nenhum sinal, isso é isso. Não, isso é mentira. Não existe nenhum sinal fixo de leitura corporal. Significa dizer, a não ser as microexpressões, que as emoções são o que elas querem dizer, você só não sabe por que a emoção está ali, mas a emoção, medo, tristeza, raiva, repulsa, surpresa e medo, medo, surpresa, raiva, repulsa, alegria e tristeza. Quando você vê a musculatura contraída, você sabe que quer significar isso. Você não sabe por que está. Nas posições gestuais, são mais de 200 marcações que nós estabelecemos, nada é fixo. Então tudo depende dos filtros que nós criamos. Nós criamos filtros que são etnia, fatores culturais, fatores fisiológicos, fatores ambientais, baseline e contexto. Nós vamos falar de cada uma dessas ferramentas para explicar que essa posição passada pelos filtros, se ela sobreviver aos filtros, quer dizer isso. Se não, quer dizer outra coisa. Esse é o resumão geral de como funciona, mais resumido possível. As pessoas às vezes olham e falam assim, mas eu vou descobrir o segredo das outras pessoas? Me perguntaram isso hoje. Eu falei que nós estaremos aqui hoje conversando. Lembrando, compartilhem o vídeo para que as pessoas venham aqui, façam as perguntas, mandem as perguntas que nós vamos estar intermediando aqui com vocês, tá bom? Aí me perguntaram, mas então eu vou conversar com você, Wesley, e eu vou ter que ficar olhando para baixo para você não descobrir os meus segredos? Qualquer posição que a pessoa fique, nós vamos ler. Porque ela não sabe o que significa. Tá. Então, se ela assumir, então eu vou ficar assim, tudo bem, você está se defendendo. Então eu vou pôr a mão na nuca, tá? Você está constrangido. então eu vou pôr a mão na testa, você está preocupado ou com vergonha. Então, para qualquer coisa que você fizer, eu estou lendo. Então, qual é o objetivo? Não é todo mundo é um livro aberto. É possível mentir com o leitor corporal? Só se você tiver de olho fechado. Então é impossível mentir com o leitor corporal. Só que descobrir a mentira não é uma coisa tão simples assim. Nós temos um livro de 96 páginas, nós vamos apresentá-lo depois, falando só sobre o protocolo para a identificação da mentira. Nós tivemos um processo que demorou 3 meses para a gente descobrir se realmente a pessoa estava mentindo, apesar de todos os indícios que ela havia dado. Então é uma matéria séria, nada leviano, e nós temos 5%, em torno de 5 a 10% do nosso curso de 50 horas, que é um dos cursos que a gente oferece, que é o curso de formação de base, 10% dele é só sobre ética e valores. Porque nós agregamos principalmente a física quântica. Se você joga um prego para cima, ele cai na sua cabeça. Se você joga uma flor para cima, são flores que caem. Na vida nós entendemos que é assim. Se nós jogamos pregos, esses pregos um dia vão cair na nossa cabeça. Se nós jogamos flores, serão flores que cairão. Nós entendemos que quando me agridem, o agressor jogou um prego para cima que um dia vai cair na cabeça dele. O agredido recebeu na cabeça o prego que um dia ele jogou. Então eu não tenho nada a ver com o agressor. O agressor fui eu mesmo. Eu tenho que pedir perdão para mim mesmo por ter jogado um prego no meu passado que o agressor foi o agente para me devolver. Ou seja, o agressor nada mais é do que um carteiro para me entregar a carta que um dia eu postei. Baseado nesse código de ética, o curso dura 4 meses, nós ficamos 4 meses trabalhando a mente das pessoas no sentido de que a leitura corporal, dentro da Sociedade Brasileira de Leitura Corporal, nós não representamos outras linhas de leitura corporal no Brasil e no mundo. Nós somos exclusivos dentro da nossa metodologia. Portanto, nós respondemos somente pela nossa metodologia. A gente não representa outros segmentos. Dentro do nosso método, o objetivo é gerar relações ecologicamente sustentáveis, com mínimos ganhos para todos os envolvidos. Então, o nosso objetivo com a ferramenta leitura corporal é melhorar as relações pessoais e profissionais das pessoas, utilizando do mais lúcido e esclarecido para o menos lúcido e esclarecido. E sim, nós capacitados, nós que fomos alfabetizados na leitura corporal, nós não olhamos pessoas, nós vemos códigos, como Matrix.
A gente não vê pessoas, nós vemos códigos em tempo real o tempo todo. Maravilha. E a pessoa que... Isso pode ser usado para a pessoa no dia a dia, na relação interpessoal, para melhorar o relacionamento, como pode usar também para as empresas usarem isso também para uma melhor facilidade de negociação? Sim, e tem mais um terceiro item, a intrapessoal. As relações, vamos estabelecer como funciona para ficar mais fácil para eu te responder essa pergunta, pode ser? Pode, vamos lá. Muito bem, como funciona a leitura corporal? Nós somos, segundo neurociência, 8 bilionésimos conscientes dos nossos atos. Menos de 1%, pode ficar mais fácil, ok? É difícil calcular 8 bilionésimos. Nós somos mais de 99% inconscientes de tudo que a gente faz a vida inteira. Ah, mas e qual é a fonte científica disso? Tá bom, vamos deixar mais fácil. Cientificamente falando, a psicologia convencional acadêmica define 30% para o consciente e 70% para o inconsciente. Ainda é um monte inconsciente. Significa que, segundo a psicologia convencional, 70% de tudo que a gente faz a vida inteira, nós fazemos de maneira involuntária, inconsciente, imperceptível para a mente consciente. Bom, vamos colocar isso em referências mais sólidas. Quando você bebe e você perde a consciência, você faz e diz coisas que inconscientemente você não diria e faria. Concorda? Concordo. Significa que o consciente é um marqueteiro que não vende você, que vende uma versão melhorada de você. Quando o marqueteiro vai dormir com a bebida, com a droga, etc., ou com excesso de reatividade, você fica cego de raiva, perde o consciente, você deixa a verdade sair. Significa que o corpo, lá embaixo, você tem um sistema de crenças que, se você puser para fora, acaba a sociedade. Não dá para conviver socialmente com a nossa verdade interior. Por isso existe o consciente. Muito bem. Como quem controla o consciente é o neocórtex, que é uma região responsável pela cognição, pela escolha das palavras, por você montar frases, criar, mentir. Então a mentira, ela vem do plano consciente. Muito bem. Quando a pessoa recebe uma informação e ela fala algo na superfície, ao mesmo tempo ela impactou aqueles 99%, ou segundo a psicologia, os 70%. Neste momento, tudo que impacta o sistema límbico é expresso imediatamente no corpo. O corpo sempre fala a verdade. Já viu aquela situação? Eu tenho certeza disso. O seu corpo está dizendo a verdade, a sua boca está fingindo, mas o seu corpo está dizendo a verdade. Tudo isso tem que ser contextualizado, ok? Tem gente que fala, é claro que eu te aprovo porque não está acreditando em você. Então, cada caso é um caso. Mas a gente quer dizer que o conflito é entre o corpo, que sempre fala a verdade, e a mente consciente, que não pode falar a verdade o tempo todo. Nós, leitores corporais, nos alfabetizamos no sinal, em todos esses sinais. E nós sabemos em tempo real, desde o que você veste, joias, adereços, que o seu formato diz muito sobre você. Ninguém escolhe roupa nenhuma à toa. Abre o guarda-roupa, eu não tenho roupa para vestir. Meu, você tem um guarda-roupa cheio, porque nenhuma roupa te representa aquele dia emocionalmente. No dia seguinte, todas as roupas servem. Significa que nós sabemos ler desde a roupa, joias, adereços, formato do corpo, que é a morfologia, que é a leitura fria, até deslocamento, velocidade, respiração, pressão, e aí sim, em tempo real, todas as microexpressões. Aí, respondendo a sua pergunta, dá para utilizar, lendo o outro em tempo real, nós temos para cada uma das 200 marcações um código de conduta. Se a pessoa esmaga a tua mão com o queixo para cima, MMA, está se sobrepondo a você. A gente não esmaga a mão dela, dá o poder para ela, a gente fica abaixo dela para que ela desarme, cai, como nós não enfrentamos cai o relé, e nós conduzimos a relação para fins ecologicamente sustentáveis. Essa pessoa que está impondo por fragilidade. Ela é frágil de uma tal forma que ela precisa se impor sobre o outro. Desta forma, nós conseguimos reverter a força dela como regime igualitário nas relações. É um dos exemplos. Então, é possível conduzir o outro para fins ecologicamente sustentáveis e a pessoa que esmaga a sua mão vira guarda-costas no futuro se ele compra o seu produto. Então, ele vai defender você porque ele tem força para isso, por exemplo. É para que você leia a si mesmo, a relação intrapessoal. Nós somos, a maior parte, inconscientes a vida inteira. A leitura corporal permite um autoconhecimento. Então, o dedo médio, ele, contextualizadamente, ele tanto é agressividade como sexualidade.
Numa balada pode ser o convite para sexualidade, numa reunião de negócios pode ser sexualidade, pode ser agressividade. Ok, digamos que seja agressividade. E você está conversando com uma pessoa, Obama faz muito isso, Obama, Lula, Dilma usam muito o dedo médio. Significa exatamente o que ele quer dizer, agressividade. Então você está conversando com uma pessoa na reunião, ele está te ouvindo assim. Quer dizer, ele está mandando uma mensagem para você. Agora, se é você que vai fazer essa posição, quando você for montar, o leitor corporal em 4 meses ele aprende a ser perceptivo. Ele percebe que vai fazer e não faz. Lembra-se, nós nos impactamos de inconsciente para inconsciente. É, Casalec? É. Sabe aquela pessoa, olhei para a pessoa, nunca vi e não gostei? Ou olhei para a pessoa que nunca vi e adorei? Porque o seu inconsciente leu toda a montagem dela e vocês se impactaram de maneira positiva. Bacana, gente, bacana. Nós temos o código DNA desde o primata até a atualidade. Nós ainda nos montamos como selvagens. Significa dizer que quando nós observamos as pessoas, nós sabemos exatamente quem ela é. A leitura corporal só trouxe isso para a superfície, para que a gente possa fazer isso, como na PNL, de uma forma direcionada, aquilo que a gente sempre fez. Dessa forma, se você não manifestar o seu sinal de desagrado, o outro não recebeu, as relações ficam mais fáceis de você trabalhar, tanto intra-relação como inter-relação, que pode ser pessoal ou profissional. Então você viu que os gestos que vocês fazem por aí, às vezes são inconscientes. Na reunião, cuidado com o dedo. Tá? Na maioria das vezes, cuidado com o dedo. Pode ser interpretado de uma maneira agressiva ou sexual. Ou sexual, depende da sua intenção original. Lógico. A doutora Cláudia Fussi, ela colocou aqui, ela é dentista, né? Como esse conhecimento pode ajudar com o tratamento do paciente? Okay. Você vê que ela é uma profissional, ela quer desenvolver essa parte junto com os pacientes. Você vê essa possibilidade? Total. Nós temos no nosso site, a gente tem uma guia para quem serve, tem de A a Z. Então, por exemplo, ortodontistas ou dentistas, né, de uma forma geral. Imagine que você não saiba como aquele paciente, não tem noção na entrevista inicial de como aquele paciente vai se comportar, se ele faz lição de casa, se ele não faz, se ele é disciplinado, se ele não é, se ele é agressivo, se ele não é, se ele pode ser uma pessoa que vai dar problemas mais tarde de instabilidade emocional ou não. Tudo isso você vê através da leitura fria. Então é possível, leitura fria é leitura por pistas, ok? Indumentária, formato do rosto, deslocamento, tudo aquilo onde a pessoa ainda não se manifestou com conteúdo cognitivo aliado com sinais gestuais e microexpressões. Dessa forma, se você interagir com o cliente, nós damos uma interação positiva para cada arquétipo que a pessoa vem montada. Então, se você souber de antemão quem é o seu paciente, você vai saber, principalmente na hora de negociar valores, na hora de negociar contratos e em tempo real você vai saber se essa pessoa está faltando com a verdade ou se ele está apresentando algum perigo para ele mesmo e para o tratamento, não fazendo diferente daquilo que você orientou, o que é muito comum. Eu utilizei aparelho durante 5 anos, ortodôntico, na época, pelo método que eu fiz, só usava móvel, eu tinha até dente canino sobreposto, e eu mesmo apertava, abria, mexia no aparelho, porque eu era paciente de curso, então eu aprendia a mexer no aparelho, batia a pista, viu? Quer dizer, olha o perigo disso. Se tivesse um profissional cuidando de mim, e ele perguntasse para mim, Casalec, você mexeu no aparelho? E eu mentisse, ele saberia que haveria uma incongruência, ele investigar e ele poderia me orientar melhor. Por exemplo, é uma das muitas situações que você poderia usar. Agora, se você tem sócio, então, nem diga, leitura corporal faz uma grande diferença com a sociedade, você não tem noção. Você sabe que hoje, eu conversando, tem um amigo nosso que está nos assistindo, o Robertinho, ele é um profissional da área da beleza, cabeleireiro. Uhum. Ele está em Portugal, ele estava aqui no Brasil, foi para Portugal, está fazendo um trabalho lá bacana, e ele hoje me perguntou, Wesley, eu uso muito a parte de leitura corporal para poder trabalhar a forma que eu vou desenvolver o cabelo da pessoa, para desenvolver, porque eu preciso saber se ela está mais contente, se ela está mais feliz, para deixar ela da maneira que ela vai se sentir melhor. É uma das ferramentas que podem ser utilizadas por profissionais da área da beleza. Isso, existe, vamos lá. Leitura corporal hoje no Brasil, eu vou fazer um adendo para vocês entenderem o que eu vou dizer. Vou reforçar sempre, esse é o pensamento da Sociedade Brasileira de Leitura Corporal, ok?
Existem diversas linhas que trabalham com as seis emoções de Poeckman. Pronto, curso de 8 horas só sobre as unidades de ação, as AUs e as FACs, que é isso aplicado às emoções, as unidades de ação aplicadas às emoções. A questão é que a leitura corporal vai muito além disso. A leitura corporal ela pode ser utilizada, nós ousamos fazer leitura corporal quântica, que é um curso que vai muito além do convencional e ele extrapola todos os limites possíveis, mas ainda utilizáveis e aplicáveis, e depois de um curso de 12 meses, que é esse avançado, depois de 4 meses, nós conseguimos fechar a segunda turma. Significa dizer que há um interesse daquele que fez o curso básico de avançar nessa loucura. O visagismo, que é o que você falou, faz parte, aspas, dessa loucura. O visagismo nada mais é, até o lado que você penteia, você dá para descobrir o lado dominante da pessoa ou não, se ela está mais no emocional, se ela está mais no racional. Então existem referências dentro do visagismo, que é uma das técnicas de leitura corporal, muito em moda hoje, né? Dentro dos profissionais da beleza, que utilizam para oferecer melhores resultados para os seus assessorados. Maravilha. O Mário Bosa Júnior, ele pergunta aqui, e quando repetir os gestos dos seus parceiros em uma conversa? Isso você está deixando, você está repetindo, né, o que a pessoa está fazendo. Isso gera alguma situação, algum desconforto? Ou a pessoa está repetindo os seus gestos, ela está tentando imitar, copiar você? Vamos lá. Se você está falando de rapport, rapport é uma palavra francesa, é um instrumento do PNL, que chama-se espelhamento, empatia e espelhamento. Bom, o rapport ele é utilizado, você espelha dentro do nosso método, nós espelhamos a positividade do outro. Então se o outro está numa posição, imagine que você está numa posição confortável. Se eu estou assim, com as mãos na mesa, e eu estou confortável nessa situação. Se uma pessoa faz isso, o meu inconsciente vai olhar para ela e vai falar, essa pessoa é legal, está numa posição tão confortável. Por quê? Porque eu estou numa posição confortável. Como nós nos lemos de inconsciente para inconsciente, lembra? O inconsciente faz a leitura. Agora, se você pega uma pessoa, você está lá todo aberto, todo tranquilo, e a pessoa está assim para você, ou ela está assim para você, você não vai ler isso com tanta positividade. Se a sua pergunta foi se fazer rapport é positivo para as relações, até para que você possa conduzir melhor, é um dos elementos que a gente utiliza. Mas não é micagem de circo. São coisas, se a pessoa está com as pernas cruzadas, eu posso cruzar o braço no primeiro momento, apenas para fazer um espelhamento suave e conduzir com as milhões de outras ferramentas a partir daí. Mas o rapport por si só é só um approachment. Não é uma ferramenta de condução plena o tempo todo. A leitura corporal vem ampliar os recursos que a PNL utilizava até um determinado ponto. Então a gente ofereceu mais instrumentos de condução da reunião, da relação. Bacana. O Renato, ele coloca aqui, como identificar os atores psicopatas ou doentes que tratam a mentira como verdade própria, mesmo profissionais de maneira que apresentam esses gatilhos de identificação? Okay. Antes um pouquinho de você responder, Dr. Evandro, seja bem-vindo, ele chegou atrasado. Tudo bom? Boa noite, meu querido amigo, meu irmão. Vem aqui. Desculpem pelo atraso, mas atravessei a cidade hoje. Não tem problema. Pontualmente, um pouco mais para cá. Pontualmente nós vamos começar às 7h30. Se eu não estiver presente, o Dr. Evandro começa, se ele não estiver presente, nós começamos, porque 7h30, toda terça-feira, bate-papo, a gente vai estar nesse bate-papo descontraído para a gente poder falar algumas coisas descontraído. Hoje nós estamos com o Vande aqui, Casalec, tá vendo? Vi um pedaço dele hoje na televisão, estava esplêndido, lá no programa da Flor. Foi muito bom. Beijo pra Flor. Maravilha. Então compartilhe, vocês que estão nos assistindo aí, compartilhem o nosso vídeo aí embaixo, você clica compartilhar, que nós vamos divulgar o máximo de conhecimento e informação, e depois vocês podem se aprofundar nos cursos que o Vande promove junto com a Sociedade Brasileira de Leitura Corporal. Então você depois procura para entender um pouquinho, ele vai deixar o site, a gente vai colocar aqui depois nos comentários também para vocês poderem identificar. Respondendo a pergunta lá do Renato. Você pode refazer a pergunta? Vamos lá. Como identificar os atores psicopatas ou doentes
Atores. Atores, é. Atores que ele quis dizer na vida real. Na vida real. Isso. Tá, Isso. entendi. Que tratam a mentira como uma verdade própria. Tá? Mesmo os profissionais da mentira apresentam esses gatilhos de identificação. Ok. Vamos lá. Então, vamos desmistificar esse aspecto, reforçando, você vai me ver falando isso o tempo todo, esse é um cuidado que nós temos. Esse pensamento que eu vou explanar reflete o pensamento da Sociedade Brasileira de Leitura Corporal. Nós não representamos outras linhas de formação. Especificamente dentro do nosso método, primeira coisa, nós identificamos um grave erro, principalmente em revistas femininas, que fala teste para saber se a pessoa está mentindo. Gente, nós temos um livro de 96 páginas para que você aplique o protocolo, para que você tenha convicção de que uma pessoa está mentindo. Não existe nenhum sinal, coçou o nariz, está mentindo, isso é mentira. Não existe nenhum sinal fixo de mentira. Assim como não existe, perguntaram no último webinar que a gente fez, existe algum sinal que represente a verdade? Também não. Existem sinais, e esses sinais são passíveis de serem investigados. E uma vez que você vê uma incongruência, por exemplo, eu tenho certeza disso, você viu uma incongruência. Então você vai perguntar, e tudo que você perguntar para a pessoa, o corpo vai responder. Existe mentira dentro da verdade, verdade dentro da mentira. Pequenas mentiras dentro de uma grande verdade, pequenas verdades dentro de uma grande mentira. O que você classificou foram os psicopatas ou sociopatas, foram as pessoas que têm alguma psicopatologia química que está vinculada ao processo de mentir. Nós temos duas em destaque que nós sempre alertamos as pessoas para prestar atenção em relação à leitura corporal. A gente tem a mitomania, que ele é quase nada consciente, mas ainda tem uma leve consciência a respeito da mentira. Ele mente por benefícios, ele começa a mentir lá na infância, segue a vida mentindo, porque ele obteve benefícios em relação a isso. Eu fui um mitomaníaco na minha infância e adolescência. Então ele cura, tá? Mitomaníaco tem cura, é possível. E depois existe o mitomaníaco, ele é um adaptador também, ele é um pequeno adaptador. A questão é que existe a pseudolalia, que é mais grave, é praticamente ausente de consciente. Ambos não têm remorsos, é ausência de culpa. Então eles não sentem culpa, eles simplesmente fazem, e se eles são pegos, eles não têm constrangimento, por isso faz. Aliás, até isso define o mecanismo de quem construiu o cérebro, ou de quem comanda o cérebro. Que se vocês tiverem uma dimensão maior, algo habita esse corpo. Quando esse corpo morre, esse algo vai embora. Então talvez esse algo tenha alterado quimicamente o corpo. É uma ideia. Então, pensando nisso, sempre é o indivíduo. Eu estou falando que sempre é a persona. Ok? A responsabilidade ainda está lá na persona, mesmo que inconsciente. Vamos lá. Todas as síndromes químicas são isso. Se você pensar, abrindo aspas, o toque. Você vai deixar aqui, se você não tirar daqui, eu tenho um treco. E você deixa lá. Você satisfez a vontade da criança inconsciente. Se você não me der banho, não escovar o meu dente, não me levar para comer, se eu não der comida na minha boca, síndrome do pânico, eu não faço mais nada. Quer dizer, pensa, tudo isso, mas é tudo um boicote, aspas, é tudo uma satisfação da criança inconsciente. A mentira, ninguém mente sem uma ferida muito grande para cobrir. Todo mentiroso é um doente crônico, é alguém que precisa de ajuda. Nós não vamos pregar o mentiroso em praça pública e queimá-lo vivo porque ele é um mentiroso. Porque todo mentiroso está cobrindo uma ferida muito grande, ele não é feliz mentindo. Ele só não sabe, às vezes quimicamente, só não pode agir de outra maneira. Retomando, a mitomania, então, quase nada consciente, mas ainda consciente, mas a pseudolalia não, ele é completamente inconsciente. Nós tivemos um caso nós atendemos, mentoramos uma pessoa cujo namorado era agente secreto. Aqui no Brasil. Ele falou pra ela que era agente secreto. Não, eu sou agente secreto, pegava na mão dela, corria no shopping, entrava em elevador, entrava em carro, você não tem noção. E assim, o pseudolalia, eles são convincentes. Eles são muito convincentes. O que aconteceu? É uma loucura. E assim, você não pode falar pra ninguém. Então, e ela embarcou. 3 meses ela viveu com agente secreto. E aí ela resolveu, ela me contou dentro da sessão, eu falei, fala pra sua irmã, pede ajuda e tal. E aí, obviamente, ela percebeu. Só que tem um detalhe, o cara continua agente secreto. Até hoje. Por quê? Porque ele é pseudolaníaco. Ele realmente acredita que é agente secreto. Ele não é esquizofrênico, que já seria uma outra vertente. Ele é um agente secreto, e ponto final, ele é. E ele, assim, se um leitor corporal perguntar para ele, você é agente secreto? Ele vai falar, sou, e você vai ter verdade, porque é verdade para ele. Então nós lemos a mentira
que o outro está manifestando como mentira. Mas se você pegar um hipocondríaco que falar que está com dor de cabeça e você perguntar se está com dor de cabeça, ele vai falar que está, e ele está, é verdade. Se você falar com a síndrome de Munchausen, que ele faz a doença inteira, que ele vai morrer, e é verdade. Então a mentira, eu só consigo ver mentira onde ela existe. Quando você fala dos psicopatas, né, dos sociopatas, você está falando de pessoas com doenças, com alterações químicas, que estão falando a verdade para elas. Se for a mitomania tem tratamento e cura, o outro só tem controle, você consegue na mitomania sim, no momento de lucidez, ali você percebe a mentira, mas são em momentos de lucidez. Tirando esses dois processos químicos, nós temos dois tipos de mentiras básicas. A mentira, existe Papai Noel, existe Coelhinho da Páscoa, que é a mentira protetora, para criar um ambiente lúdico, os pais mentem descaradamente para os filhos, né? E isso é uma mentira lúdica e social, é necessária. E existe já a mentira protetora. Meu amor, você está horrível hoje, que cabelo é esse? Você não vai falar isso. Principalmente uma mulher que tem pereiro. Não existe relação social que sobreviva a isso. Automaticamente você mente e dizer, não, tá bom, tá lindo. Agora se você puser um gelzinho, fica maravilhoso, fica mais bonito ainda. Agora, existe a mentira nociva, que é essa que nós buscamos nos não químicos, nas pessoas que não têm essa alteração química. Ou seja, que é nos mentirosos profissionais não químicos, são aqueles que mentem para obter benefícios e para lesar terceiros. Bom, o mundo da fofoca, o mundo dos famosos de uma maneira geral, sobrevive baseado nesse tipo de mentira. Que é o mundo das fofocas, é um mundo muito... Quando eu digo famoso, eu não estou incluindo todo mundo. Estou dizendo que existe uma vertente dentro, existem programas de televisão que são baseados em mentiras. Sim, são baseados em invenções, sem nenhum tipo de comprovação para dar ibope. Esse tipo de mentiroso na vida real, nós descobrimos por dois motivos. Primeiro, para ver se é possível ampará-lo de alguma forma no final do processo, quando nós comprovarmos que eu sei que você está mentindo através de ferramentas técnicas. Ou seja, eu fazendo a investigação, ou qualquer aluno meu fazendo a investigação, vamos chegar à mesma conclusão. Então esse conhecimento é replicável. Senão, se eu morrer, morre o método. Esse método foi desenvolvido originalmente pela gente. Muito bem. Num segundo momento, não sendo possível ampará-lo de alguma forma, porque ninguém é feliz falando mentira, nós nos afastamos e nos blindamos em relação a ele. Então nós tivemos um caso que eu comentei aqui, que nós demoramos 3 meses para ter certeza, e era um contrato que ia ficar mais sério, e a gente demorou 3 meses para conseguir. A pessoa estava mentindo muito, mas a gente precisava ter certeza porque era um assunto muito sério, envolvia contrato, envolvia uma coisa a longo prazo. Sim. Só que a gente precisou de 3 meses para ter certeza. A gente pode laudar isso? Ainda não, porque ainda nós não somos ciência nesse país. E nem tudo que nós desenvolvemos é ciência, exceto Poécma, e não é o suficiente para você pegar um mentiroso somente pelas microexpressões. Você tem um indicativo de. Mas quando nós tivermos protocolos cientificamente comprovados, então vai ser aceito no júri, vai ser aceito dentro de processos mais oficiais, nós poderemos ser contratados, inclusive no futuro, para emitir esses laudos. Mas em outros países tem uma validade, não tem? Não é esse ponto. Não é esse ponto? Não é esse ponto. Existem consultores em leitura corporal que prestam, como um grafólogo. Que tem um peso dentro do processo, mas aquilo que ainda não foi cientificamente comprovado pode ser questionado por qualquer advogado. Né? Que aí as pessoas poderiam usar num júri, numa situação... Nossa, juristas? Lá tem de A a Z, lá no site tem. Você quer? Para quem serve? Vamos lá. Para quem serve a leitura corporal? Vamos falar da letra A, advogados. Minha esposa é advogada, não fala no negócio. Imagine que você está numa sessão conciliatória. Vamos lá. E você está lendo duas advogadas. Sessão conciliatória são 2 pessoas ali, e você concilia, se seja um conciliador, e que você quer evitar um processo judicial, então vai resolver ali, ok? Imagine que você possa saber de antemão, primeiro, a personalidade de cada uma das pessoas e como cada uma delas reage, pela leitura fria, pela leitura de pistas. Eu vou fazer uma hoje aqui para vocês verem que funciona. Tenho 2 modelos aqui, eu não os conheço, eu vou fazer a leitura deles em tempo real, para vocês verem que funciona. Partindo da leitura fria, ela já sabe como cada um responde, e assim, não fale com os outros como você gostaria que os outros falassem com você. Fale com os outros como eles gostariam que falasse com eles.
Olha, dica importante, hein? Isso é base de network, nem a frase não é minha, tá? Só estou reproduzindo o pensamento de network. Repete pra gente, Casale. Não fale com os outros como você gostaria que os outros falassem com você. Fale com os outros como eles gostariam que falassem com eles. Exato. Porque aí você fala na língua dele, é o que prega a PNL. Exato. Significa dizer que dentro da conciliação, se você sabe como cada um responde emocionalmente, e em tempo real, o que eles estão comunicando, o que eles estão querendo dizer, fica mais fácil de você conciliar. No júri, você sabe como cada jurado responde especificamente. Você sabe, inclusive, como cada um, em tempo real, o que aquele réu está falando para você realmente. Porque a mente pode mentir, a boca pode mentir, mas o corpo não mente jamais. Tudo que você perguntar para o corpo, ele vai responder. Isso é fato. Ok? Perfeito. É isso. Então, para advogados, eu já dei duas grandes situações que dentro de um júri ou dentro de uma sessão conciliatória, é fora do comum. Não é igual. É Matrix, gente. A gente não vê pessoas, a gente vê códigos. Carol, você não vai fazer curso, não. Você vai ficar fazendo leitura minha lá em casa, não vai dar certo. Então vou complementar a dica. Carol, a gente tem casais fazendo curso. Olha. Porque ele serve também para o desenvolvimento pessoal. Imagine que você, em tempo real, você está manifestando inconscientemente, é inconsciente, por isso você não vê, né? A própria palavra já diz, alguns sinais de desconforto. Nós falamos do dedo médio, que significa agressividade ou sexualidade. Significa que, digamos que significa agressividade, que você está bravo com a pessoa, quando você mostra isso, ela vai ler, o inconsciente dela te lê. Lembra, nós lemos os outros em tempo real. Como, Casalec? Ok. Existe uma pesquisa, depois eu dou referências, chineses e alemães fizeram uma pesquisa com 83 mil processadores do computador mais potente do mundo. Para mensurar 1 segundo do cérebro. Eles conseguiram mensurar 1% de 1 segundo do cérebro com 83 mil processadores dos mais potentes do mundo. Entenderam o que eu disse? A nossa capacidade cerebral, nós temos 4 bits de velocidade de processamento de dados de capacidade consciente. E 400 bilhões de bits de velocidade do processamento de dados de capacidade inconsciente por segundo. Não tem computador no mundo que tem essa capacidade. Portanto, nós temos total leitura do outro, porque nós temos, desde o primata até agora, todo no código DNA, todo esse processo evolutivo agregado lá embaixo, rodando em 400 bilhões de bits por segundo de velocidade de processamento de dados. Por isso, a gente consegue identificar o outro. É por isso que se diz que a consciência é uma qualidade do inconsciente. Basicamente. Porque o inconsciente ele é um todo e a consciência nada mais é do que uma qualidade desse todo. Né? Nós trabalhamos até com o conceito de que a consciência é um marqueteiro que nos vende melhorados para o mundo. Olha. Porque quando eu bebo, sai a verdade que ninguém quer ver. Então o inconsciente não é o que o consciente mostra. Com certeza. A consciência, ela tem as suas amarras, ela tem as suas couraças, né, que nos dão uma proteção social. Então, quando a pessoa bebe, abaixa o policial da mente, né, que na psicanálise se chama de superego, e aí o id, né, aflora de uma forma, né, daquelas baixarias que a gente vê em churrasco. Churrasco de empresa, principalmente. Final de ano, né? Aquelas verdades, né, que são ácidas. O próprio Freud já dizia, nós somos selvagens com verniz de civilização. Para comprovar essa teoria, basta você que é bondoso, que só pensa no amor ao próximo, basta fechar o seu carro perigosamente com a vida do seu filho em perigo, para você ver o selvagem saindo com esse risco que foi feito no verniz. Então todos nós somos selvagens, não se iludam. A gente está aqui para melhorar. Fizeram uma pergunta para mim, o Renato Fussi, agora é outro Renato, né? Um beijo para você, Renato. Ele falou o seguinte: existem várias séries sobre o tema, como Light to Me, por exemplo, mito, verdade, fantasia. Essas séries expressam isso um pouquinho, ou ou como ele diz aqui, é muita fantasia, né? Vamos lá. É muito Hollywood, né? Vamos começar pelo começo. Existe coach, existe PNL e existe leitura corporal. Significa que uma coisa não tem nada a ver com o outro, mas ambos se misturam.
Porque sempre que surge algo novo, nós agregamos ferramentas daquilo que já existe, pelo menos para, didático-pedagogicamente, passar o conteúdo de uma forma mais eficiente. Mas leitura corporal é leitura corporal. O Let Me, o consultor de Let Me foi o Paul Ekman, foi, né? A série acabou. Foi o Paul Ekman, que foi, desde 1950 ele começou a estudar as microexpressões a partir de um livro de Darwin, As Expressões dos Humanos e dos Animais, de 1837. Ele trucou Darwin. Não existem músculos que definem as expressões dos humanos e dos animais, não são os mesmos músculos da tristeza, da alegria, da repulsa, da raiva, etc. E aí ele foi buscar antropólogos do mundo inteiro, tem toda uma trajetória, até que ele falou, pô, Darwin está certo. E aí ele descobriu que as microexpressões, essas 6 emoções, no nosso caso aqui a gente resumiu desprezo e nojo em repulsa, a gente uniu 2, que ele considera 7, para nós aqui é 6, e acontece em 1/5 de um segundo. O que é 1/5 de um segundo? Isso. Ok, viu? Eu mostrei raiva para vocês. Significa dizer que 1/5 de um segundo é 1 segundo dividido em 5 partes. Essas microexpressões, para o leitor corporal, é tudo em slow motion, que a gente treina por apps, nós desenvolvemos apps, games, nós temos uma área restrita com vídeos marcados, nós investimos em toda a tecnologia possível para automatizar a leitura de 1/5 de segundo. Significa dizer que em 1/5 de segundo é possível você descobrir a emoção, mas você não sabe o pensamento que gerou essa emoção. Por exemplo, apareceu raiva. Você está falando com a pessoa, você falou de 20 mil reais, ela mostrou raiva, mas você não sabe o porquê da raiva está aí. Então, a gente viu uma incongruência, a gente viu um sinal que não era congruente com o que você estava falando, dentro do contexto da conversa. Lembra? Sempre por dentro do contexto, para você ter filtros ali. Então a gente vai investigar. E como é que é 20 mil reais para você? Aí ela vai manifestar uma série de outros sinais e você vai construindo alfabeticamente, através da alfabetização dos sinais, construindo a frase mental que gerou aquela raiva. Deu para entender? Significa que no primeiro momento, sim, é possível saber o que a pessoa está sentindo e com as perguntas certas, com a condução certa, saber o que ela está pensando. O Let Me reflete isso com a máxima fidelidade possível, mas ele reflete somente o estudo do Paul Ekman de uma maneira mais grossamente falando, as 6 emoções básicas e algumas pistas de posições gestuais. Eles mostram nas 3 temporadas, né, que houve da série, que infelizmente acabou, eles mostram uma série de 30 posições gestuais em média. Nós temos 200, só para você ter uma noção. Então o Paul Ekman investiu em microexpressão. A gente investiu, além das microexpressões que a gente repassa de uma forma extremamente condensada, e a gente não utiliza a base do Paul Ekman, nós fizemos uma releitura, nós desenvolvemos, através de mais de 1000 horas de vídeo, um estudo dessas mais de 200 marcações. Sempre que o aluno nosso começa o curso, ele acessa a restrita e tem acesso às 1000 horas de fragmentos que a gente utilizou para construir o método. Então ele entra na nossa cabeça para saber como é que a gente construiu. O método é aberto para os nossos alunos. Então sim, o seriado Let Me é verdade. Aliás, lá é tímido, é muito mais do que eles mostram. Não é fantasia, não. É simples, é só ver a gente numa palestra. Na palestra a gente faz leitura de estranhos em tempo real. E dá para perceber. Eu fiz uma palestra na Ciesp, que você estava presente, e eu estou aqui por causa dessa palestra, então funciona. Lá nós fizemos uma leitura de um estranho, eu fiz uma leitura de uma estranha. Acho que foi uma mulher. Foi uma mulher em tempo real. Em tempo real. E bateu? Ela saiu de lá impressionada. Eu vi, ela falou assim, você escreveu agora aqui. E o nível de assim não é chute. Qualquer aluno meu faria a mesma leitura. Gente, isso é técnica. Eu não tenho nenhum poder especial. O nosso curso transporta esse conhecimento. Por isso nós temos um livro de 196 e mais um de 96, que é o apostila do curso. Nós não temos apostila no curso. O livro é a apostila. A pessoa quer fazer o curso, ela demora quanto tempo? 4 meses? São 50 horas. 50 horas. Eu vou fazer uma propaganda positiva. A maior carga horária do Brasil. Nós conseguimos condensar 50 horas. Publicamos os 2 livros para que a gente pudesse mostrar para vocês o grau de seriedade com que a gente leva o assunto. São 7 encontros, significa que nós ministramos o curso de final de semana. Então, um sábado à tarde e domingo em janeiro, que é a próxima turma, onde começa, são turmas quadrimestrais. Um sábado à tarde e domingo em fevereiro. Em março, um domingo. E em abril, um sábado à tarde e domingo de inteiro.
Significa dizer que é um curso possível de fazer, inclusive para quem é de fora. A gente recebe pessoas de Minas, nós recebemos pessoas até do Sul, gente. Significa que é possível que você faça esse curso, e é um curso que demora 4 meses para que você tenha o tempo do estudo de cada etapa. Nós utilizamos neurópica, que é a aeróbica cerebral, para você iluminar a árvore cerebral, e o conceito de mnemotécnica, onde você vai fixar de tal forma que você... Nós temos um vídeo, depois o webinário leitura corporal, aqui no Facebook. Digita webinário leitura corporal. Nós temos um vídeo da segunda aula dessa turma, que vai fechar agora este mês, de novembro, onde eles falam, mudou todo o meu sistema de crenças, e eu já sei ler as pessoas na segunda aula. Então, esse é o nível do curso que nós estamos falando. Vamos repetir para quem quiser acessar depois a gente vai colocar aqui todas essas informações que nós colocamos aqui no texto para as pessoas acompanharem também. O webinário? Existe o site que é leituracorporalbrasil.com.br. Ok? E no Facebook nós temos 12 páginas. Uma delas é o webinário Leitura Corporal. Depois um dia a gente fala sobre isso, que é o empreendedorismo, como você divulgar o seu produto sem gastar um centavo, mas trabalhando 12 horas por dia. Que é uma coisa não vai gastar, ué. Você quer ter o seu próprio negócio, você não é, vou monto o meu negócio e não vou trabalhar. Muito pelo contrário, você vai trabalhar muito mais. Muito mais. Você vai ser o primeiro a chegar e o último a sair no teu próprio negócio. Isso é fato. Então, mas se você trabalhar, você pode resultados. É só que eu tenho um sistema de trabalho onde eu trabalho 6 dias em home office, eu trabalho de segunda a segunda. O que significa dizer que eu pego o data show, projeto o computador na parede, deito na cama com um teclado e um mouse sem fio e assim eu trabalho. Só que eu trabalho 12 horas por dia. Aí eu cansei, eu assisto um seriado inteiro, e aí depois eu volto e trabalho de novo. Então eu posso passar segunda assistindo um seriado. É verdade, gente. Porque assim, por exemplo, hoje de manhã eu cumpri uma agenda apertadíssima para ir na Flor à tarde, gravei a tarde inteira, fui para casa, respondi todo, porque aí a gente recebe um monte de feedback no programa da Flor, respondi esses feedbacks, estou aqui, vou fazer a gravação e vou jantar às 10 horas da noite. Então assim, é custoso, só que eu não trabalho. Eu amo. Parece que eu estou forçado falando sobre a leitura corporal, sobre qualquer outra coisa. Eu amo compartilhar conhecimento. Nós temos a seguinte filosofia. Quanto tempo nós temos de vida exatamente? Nós podemos morrer, pode cair um avião aqui, espero que não caia, mas pode cair e a gente morrer nesse momento. Significa que tudo que nós deixamos para daqui a pouco ou para amanhã, procrastinamos, pode não dar tempo. Então eu faço o máximo possível no dia de hoje. Quando eu fiz o máximo possível no dia de hoje, amanhã eu posso descansar sabendo que eu fiz o máximo possível no dia anterior. Porque a demanda está aí. A gente não procura demanda, ela nos procura. O que a gente faz é trabalhar 12 horas por dia para sermos procurados. Simples assim. E esse é o pensamento que a gente passa no curso. São 2 livros? Sim, são 2 livros. É o Leitura Corporal Integral, é o Leitura Corporal, aprenda vendo o corpo que a pessoa pensa, e o Manual da Mentira. Esses 2 livros são a apostila do curso de 50 horas do Leitura Corporal Integral, que começa agora em janeiro. Mas nós temos o Leitura Corporal Quântica, que é um curso avançado do Integral, que nós estamos na fase de pré-venda do livro. Pré-venda de lançamento, ele sai no final de janeiro. Esses livros são vendidos para o público final, então pessoas do Sul normalmente compram, porque não pode, aqueles que não podem fazer o curso com a gente. E esse curso Leitura Corporal Quântica é um curso de 96 horas, ministrados em 12 meses. É um domingo por mês. Um domingo por mês. Porque nós temos 40 semanas de terapeutização, é uma terapia de grupo de 12 meses, onde nós proporcionamos ao leitor corporal que ele consiga não se envolver emocionalmente na hora de fazer uma leitura. Quer ele esteja lendo um pedófilo, um assassino, enfim, um estuprador, porque ou está junto com familiares que ele se envolve emocionalmente, parou de ler. Nós temos que ficar o tempo todo no neocórtex, que é o sistema de análise. Quando você se envolve emocionalmente, você vai para o sistema límbico e fica cego de raiva, a pupila contrai. Significa que você parou de ler. O leitor corporal ele consegue, através de técnicas inclusive da PNL, e através da técnica de terapeutização, onde ele põe o ego na gaveta e vai trabalhar, e depois ele põe o ego para agir na vida real. No momento em que ele é leitor, ele não se envolve emocionalmente. Se envolveu, parou de ler. Por isso, esse curso avançado de mais um ano, além dos 4 meses. Bacana. Italiano fala, né, gente? Não tem problema, eu acho que as pessoas estão aprendendo. Ó, para quem está em casa, acho que para as pessoas visualizarem, a gente está caminhando aqui para a gente potenciar, porque nós estamos aqui já 50 minutos falando, a hora passou. Caramba, E a
a gente acaba não percebendo. Mas, assim, dicas para a pessoa, para ela dar um despertar que ela possa usar no dia a dia, uma coisa simples, que para você aprender, você precisa fazer um curso, você precisa aprender as técnicas. Não é simplesmente, mas pelo menos algumas coisas para as pessoas começarem a identificar e elas começarem a brincar em casa. Só uma pergunta. Claro. Como que a gente faz para comprar o livro? Você falou que qualquer pessoa pode comprar. Ela acessa o site e compra pelo site? Sim, olha, nós temos 2 portais e 2 sites. Tem um portal especificamente para leitura corporal, que é o leituracorporalbrasil.com.br. Lá tem um app gratuito para você estudar pelo celular, tem games que você pode jogar, esses games para você passar para a fase seguinte, você tem que acertar 100% das perguntas, então ele é viciante, enquanto você não acerta 100% você não tem a senha para passar para a próxima. Nós já estamos com 4 estágios no game. Nós temos os livros que podem ser acessados e comprados, a gente entrega para todo o Brasil, frete grátis para todo o Brasil, de qualquer um dos nossos livros. Para o exterior, infelizmente, tem frete que fica R$150, então para o exterior não dá. Para Portugal, uma pessoa desistiu, ficava caro demais. Ficava quase 100 euros para mandar lá para casa. Nós temos artigos, enfim, existe uma série, tem uma Disneylândia, em uma semana você não visita tudo. Então, tem vídeos marcados, tem o Silvio Santos, baseline do Silvio Santos, tem Patrícia Leles, tem todos os vídeos polêmicos do Cunha, tudo que é polêmico, nós marcamos tecnicamente, colocamos lá, e nós temos dentro do site um blog, para você interagir em tempo real. Então, assim, é um mega do portal, e sim, lá você consegue comprar os nossos livros, fazer inscrição para o curso. É um bom investimento. Olha, é um excelente investimento. Ele te norteia, ele é o curso de formação. Como eu disse, ele é o apostilado do curso. Se você é um bom autodidata, você consegue por ele. Normalmente o curso é mais interessante porque você compartilha e você em tempo real está aplicando a ferramenta. Eu acredito que para empresários é uma boa ferramenta na hora de contratação ou de lidar com a equipe que ele tem, né, Casalete? Para tudo. Imagine, assim, para ficar mais fácil de observar, imagine que você possa traçar um perfil psicológico bastante preciso só de olhar para a pessoa. Aí ela sentou, em tempo real, você consiga saber tudo que ela está sentindo e com as perguntas certas, tudo que ela está pensando em tempo real. Cabe nas relações pessoais e ou profissionais. Exatamente. Então, cabe em tudo. Você pode ter mais qualidade, né, nas suas relações. O nosso objetivo é utilizar a ferramenta para promover fins ecologicamente sustentáveis. Um mundo melhor se constrói do mais lúcido para o menos lúcido. Então, quem usar para manipular, jogou um prego que vai receber na cabeça. Quem usar para conduzir para fins igualitários, jogou uma flor que um dia cai na cabeça. Então, jogue flores. Ó, tem uma pergunta do Renato aqui. Eu estou à vontade. Tá. Não, perfeito. Se quiser tocar, vamos embora. Aqui pra gente, a gente está tranquilo aqui, a gente faz um bate-papo desse papo. Quero ver essa questão da leitura, né? Estou aqui. Isso, real. Que ele falou o seguinte: como identificar a melhor postura em uma situação que existem vários locutores? Exemplo, uma reunião de negócios. É melhor tratar cada indivíduo para convencer a todos ou identificar o maior formador de opinião no grupo e focar nele? Ele faz uma pergunta por quê? Porque deve ter um executivo de negócios, enfim, ele imagina que numa reunião ele quer convencer, né? E para convencer você tem várias cabeças pensantes, várias situações, e ele verifica, vai em cada um ou vai no formador? Bom, primeiro eu vou dar um conceito novamente. Esse pensamento reflete a sociedade brasileira de leitura corporal, ok? Primeiro nós entendemos que nós não convencemos ninguém. As pessoas se convencem dos nossos argumentos. Quando eu convencer alguém, eu suprimi a capacidade de decisão dele. Ou seja, eu impus a minha vontade sobre ele. É o vendedor que vende, convenceu o outro, e o outro mais tarde, quando perceber que foi convencido, ou seja, que a opinião dele foi sobreposta pela opinião do outro, pode ser que não fique satisfeito com a venda se ela não for ecológica. Significa dizer que eu dou argumentos para que as pessoas se convençam daquilo que eu estou expondo. Primeiro passo resolvido. Segundo passo, nós temos uma técnica que se chama leitura de sistema, que a gente passa na terceira aula, onde, através do primitivismo, que existe sempre um alfa dentro de um grupo. Todos somos alfas, mas ninguém é alfa o tempo todo. Significa que sempre num grupo existe o alfa. E nós temos técnicas para localizar esse alfa. Partindo do sistema da Idade Média, nós temos, lembra, desde o primato, o código do DNA até hoje. Casalete, eu não acredito nisso. Porque você não viu isso aí que você levantou a sobrancelha que você não acredita nisso. Então eu vou dar um exemplo para você. Existem aqueles caras que não deixam a mulher trabalhar. Ele tem o DNA do caçador. Lembra da época onde o homem ia caçar e a mulher cuidava da prole?
significa que no século XXI tem homem que não deixa a mulher trabalhar. Significa que ele tem o DNA do caçador. Entendeu? O primitivismo está presente. Muito bem. Lutadores de MMA, levanta o queixo, estufa o peito para ficar maior. Mulher coloca salto para ficar maior. Quando fica maior, fica com mais poder. Na natureza, o urso fica de pé e o pavão abre o rabo, por exemplo. Dá para entender? Isso é primitivismo, gente. Então, nós somos primatas ainda. A gente utiliza da mesma forma. Por isso, nós identificamos nesses perfis a necessidade que a pessoa tem desse poder. Uma vez que eu sei identificar o alfa, falar com ele significa falar na linguagem dele. Para isso, cada linguagem é personalizada. Nós temos, e não dá para dar um curso aqui, né? Então, só para falar de alfa, eu teria que ficar 8 horas falando com você aqui. Faço o curso, é legal. Mas, só para você entender, dá para localizar o alfa, é uma técnica exaustivamente treinada pelos nossos alunos. Assim, embora não tenha um empirismo, ela é bastante precisa. Quando você localizou o alfa, você sabe que ele é o alfa. Porque é que nem constelação, você monta as pessoas, se elas ficarem desconfortáveis, o alfa não foi achado ainda. Quando você achar a posição do alfa, fica todo mundo confortável. Aí você sabe o que você achou, você tem como fazer isso numa reunião de negócio, por exemplo. Então sim, você vai falar na linguagem dele. Cada linguagem é personalizada de acordo com o perfil do outro. Eu vou fazer uma leitura fria daqui a pouco, vocês vão ver que fica fácil de interagir com as pessoas quando você fala na linguagem delas. Aí vem uma outra pergunta aqui, ó, da Cláudia. Quando ministramos um curso ou palestra, como influenciar aquele ouvinte que percebemos ser resistente? Né? Focar o olhar em posição corporal mais próximo do indivíduo ou não? Mais uma vez, esse pensamento reflete a sociedade brasileira de leitura corporal. Nós, diferente de alguns métodos, nós entendemos que influenciar seria a mesma coisa que eu eliminar a capacidade de escolha dele. Então nós não pretendemos influenciar, porque tem muitos sistemas, alguns de vendas, que são predadores, nós sabemos disso. E eles sobrepõem a vontade do outro, dando aquilo que ele não precisa e não quer nesse momento. Porque precisa cumprir meta, cota, etc. Nada contra, nós só não praticamos. A questão é, influenciar, fazer com que ele se convença, é muito parecido, muito próximo, linear. Nós temos pessoas resistentes. Nós tivemos um caso de uma pessoa resistente no nosso último curso. Ele vai dar risada, eu não vou nominar, mas ele vai dar risada. Então, nós agimos da seguinte maneira. Em cada curso tem uma roupa diferente. Nesse curso, atualmente, tem muitas pessoas de muita influência no sistema, então eu tinha que estabelecer um controle, porque é uma terapia de grupo de 4 meses, onde as crianças egóicas estão se digladiando para obter o poder no único sistema. Muito bem. E normalmente é o poder contra aquele que está sobrepondo o sistema, porque eu sou professor e o sistema dele é o sistema de alunos. Naturalmente eu tenho uma ascendência sobre eles, mas os ceguinhos não querem isso. Num determinado ponto do curso, ele criou uma resistência. Não, que o cara me ligou e que ele veio tubarão e eu fui tubarão em cima dele, eu fechei a venda. Eu falei, tudo bem. Quanto isso é sustentável a longo prazo? Você levaria esse cara para almoçar na sua casa junto com a sua família? Sabe, você estabelecia uma relação de irmão. Você levava um tubarão para casa? Você levava um tubarão para casa? Então aí eu falei assim, naquele momento eu falei, o amor é a força mais poderosa do planeta. Nada sobrepõe o amor. Quando você fala na linguagem amorosa, você fala com a mais rígida das pessoas e ela, se estiver dentro do sistema de interesses dela, ela recebe o que você está oferecendo. E ele, não, mas que ele estava viciado no conceito. Eu falei, bom, no LinkedIn você me chamou para uma confederação internacional online e tal. Mas lá eu estou, de terno, descalço, em posição de namastê. Como que você compra um cara para falar na sua confederação internacional? Por que você me comprou? Você comprou um tubarão ou você comprou um cara amoroso? Não, ele estava resistente. Bom, aí começou a inflamar a sala. O que eu fiz? Eu tirei o sapato, sentei em posição de namastê no chão da sala, fiquei abaixo de todos eles e fiquei em silêncio. Essa posição é posição de abraço, quando não apertada, quando você abraça as pessoas e as pessoas se sentem abraçadas. Faz essa posição agora, nesse momento. Qual é a sensação, sem apertar? Qual a sensação? É uma sensação boa ou ruim? Boa. Boa. Agora faz assim, cruza os dedos. Mudou? Ficou tenso? Percebeu que isso aqui é tensão?
porque você sente a tensão e todas as pessoas vão ler como tensão. Isso é um abraço, você está acolhendo a pessoa. Faz essa posição com o dedo esticado. Você está impondo um conceito bem rígido. Agora faz o colo. Mudou? E a pessoa recebe diferente. Significa que quando eu sentei no chão, olha, dentro de um curso de formação, eu sentei no chão, em posição de lótus, descalço, de terno descalço, e fiquei passivo. Eles começaram a se digladiar, até que chegou um momento que um dos críticos, que estava estabelecendo um ponto crítico, virou para mim e falou: Casalec, eu posso sentar aí no chão com você? Eu falei: pode. Ele sentou no chão, não deu 10 minutos, estava todo mundo sentado no chão. Pacificou todo mundo. Aí eu perguntei: o amor é a força mais poderosa do planeta? Ele falou: é, gratidão. Significa que às vezes eu vou abrir mão de uma venda predatória, mas eu vou poder vender para outras pessoas que vão sintonizar com essa nova vertente de pensamento. Porque nós acreditamos, física quanticamente falando, que nós atraímos as pessoas por afinidades. Eu sempre fui muito agressivo a minha vida inteira. E faz 5 anos que eu estou sutilizando com esse Namastê ao monge executivo. E tem dado certo. Tanto que a gente desenvolveu um método ecológico que está chamando a atenção das pessoas e está modificando as mentes das pessoas baseado em amorosidade. Então, se você tiver alguém na sua palestra que esteja resistente, fala na linguagem amorosa dele. E certamente, se ele tiver interesse mínimo naquilo que você está oferecendo, sim, você vai romper essa resistência com a força mais poderosa do planeta, que é o amor. Aí sim, dentro de técnicas que você vai aprender e aplicar em tempo real. Mas sim, é possível você convencer, que ele se convença do seu produto se a linguagem for amorosa e receptiva, do jeito que ele precisa. Não tem força que resista ao amor. Eu sempre falo isso para as pessoas. O amor dentro o amor corporativo é o elemento que vai destruir esse mercado predatório e construir um mercado ecologicamente sustentável no longo prazo. É nisso que a gente acredita, é assim que a gente investe. O Renatinho está aqui e perguntou qual o contato para fazer o curso. E assinantes do canal Bate-Papo de terça, tem desconto? Tem que ter, né? Vamos lá. Então, eu vou lançar uma campanha aqui ao vivo, de imediato, né? A gente não combinou isso é bom. Os meus alunos vão saber que isso é verdade, porque eles estão me lendo. Que tem um monte de aluno nosso certamente lendo, a gente fez a propaganda. O curso, você entra no site leituracorporalbrasil.com.br ou me adiciona Vande Casalec no meu Facebook, lá tem todos os indicativos. Nós temos 12 páginas, a gente tem 12 grupos, tem 2 sites, 2 portais, está tudo lá, ok? Para você poder navegar em todas as informações. Você entra no site, então, leituracorporalbrasil.com.br, procura Turma de Janeiro do Leitura Corporal Integral, está na home, tem uma propaganda bem grande. Muito bem. Uma vez que você está lá, nós temos um site extremamente navegável. Numa única página estão todas as informações e a inscrição, você não vai para páginas secundárias. Quando você for descendo, você vai passar pelo cronograma inteiro, aí você vai ter os professores, etc., vai ter a foto de todas as turmas formadas e você vai ter a forma de pagamento. Nós trabalhamos com mensalidade. Existem 4 tipos de mensalidades. R$ 296 mensais, quando você não tem a mensalidade que a gente chama custo individual. Existem 3 tipos de bolsas. Bolsa de estudo família, onde você com mais uma pessoa da família, em vez de 296, paga 242 mensais. 4 pessoas da mesma empresa, 233 mensais, cada um, obviamente, individual. E estudante universitário, R$ 197 mensais. Inclusive, se você faz uma pós. Nós entendemos que se você está investindo em conhecimento, é mais do que obrigação da gente subsidiar você. Então, sim, se você está fazendo uma pós ou qualquer curso universitário, que tenha qualidade de pós-graduação ou universitário, você recebe subsídio também. Para quem está assistindo o canal, na hora de fazer a sua inscrição, vai falar isso. Você vai ter o custo corporativo, que é o nosso segundo menor valor, que é R$ 233 mensais. Então, em vez de R$ 296 mensais, você que está assistindo esse webinário, essa transmissão, você vai pagar R$ 233 mensais. Você preenche, seleciona no formulário de inscrição e nos comentários você diz: eu assisti o programa
como chama o programa? Bate-papo de terça. Bate-papo de terça com o Bande Casalec, Wesley Pacheco e Evandro Souza Aranha. E quero o desconto justifico o desconto de R$233 mensais. Uma sugestão, gente. Vocês vão ver em todas as nossas mídias, isso é uma grande realidade. Nós temos overbook em toda a turma. Então, nós já temos metade da turma preenchida e nós estamos em novembro. E o curso começa em janeiro. A gente ainda não fez a divulgação nas nossas mídias. A gente só divulga em mídias gratuitas. Então, se você tiver interesse, realmente tem interesse, faça inscrição agora. Porque no caso de overbooking, a gente não abre excedentes. E detalhe, a gente não faz turma de 50 a 100 pessoas. Nós estamos desde agosto de 2013 formando turmas quadrimestrais consecutivas. São 40 meses dando cursos e a nossa turma máxima chega a 30 pessoas. A gente não pega acima disso, porque é uma terapia de grupo de 4 meses. A gente não tem intenção de fazer turmas grandes. Se fizer uma turma, se teve sobressalente, o overbooking, se formou outra turma, a gente seleciona novas datas. Mas a gente não coloca muita gente na mesma sala. E para o pessoal da terceira idade, tem desconto? Então, a gente ainda não pensou no pessoal da terceira idade, mas sempre que a gente recebe pessoal uma pessoa... que estuda, pessoal que gosta, sim. né? Nós temos, inclusive, algumas pessoas bem direcionadas nesse sentido. Nós estamos ainda estudando o que seria um subsídio para uma pessoa da terceira idade. Nosso foco principal são pessoas que possam reconstruir os elementos viciados da nossa sociedade. E sim, as pessoas da terceira idade têm bastante o nosso carinho, mas a gente ainda não tem um plano para eles. Nós não estabelecemos um estudo onde eles possam ser incluídos dentro de um estudo que vai exigir bastante deles. Então, assim, com a idade mínima, nós temos filhos de casais que fizeram de 16 anos. A filha da Cláudia fez, a Alice fez o curso, ela tinha 16 na época, né? Não, ela tem 16, ela tinha 15. Ela tinha 15 anos, agora ela tem 16. 16 anos. A filha da Cláudia da agência Valbas. Beijo pra Claudinha, pra Alice. Significa dizer que a idade mínima são crianças que se desenvolvem. Tem um menino de 13 anos de Curitiba que falou, olha, eu estudo e tal, eu posso fazer o curso? Ele perguntou, e ele falou de uma maneira tão elaborada, ele falou, nossa, claro que você pode. Nós investimos em jovens aprendizes. Uma das nossas professoras é a Pamela Garrahan, que inclusive tem um artigo dentro desse livro. Ela está no 2º ano de psicologia e já tem um artigo sobre os tipos de mentira. E é ela que ministra essa aula. A gente investe no jovem aprendiz. Nós temos uma aluna desse curso que vai fechar, que é a Nandra Bits, que ela nós estamos como olheiros para que ela seja mais uma professora aprendiz do método. Então, para o jovem aprendiz, a gente já estabeleceu. Para a terceira idade, a gente ainda não estruturou, porque a gente acha que no curso para a terceira idade, nós teremos que montar uma turma específica para eles. Bacana. Entende? Então, a gente está pesquisando uma forma de criar um vínculo, por exemplo, com a faculdade da terceira idade, para estruturá-los a partir desse conhecimento. Porque pode ser que o ritmo seja muito ostensivo para pessoas que, por exemplo, estão fora de atividade por muito tempo. Agora, turmas de faculdade da terceira idade já estão menos resistentes. Acho que a palavra é menos resistente. Porque não existe incapacidade. O cérebro ele só para de funcionar se você para de usar. Se você volta a usar, ele volta a funcionar. Isso é neurocientificamente comprovado. Okay? Significa dizer que não há declínio de capacidade, mas existe um time para que se pegue as informações que quem está há muito tempo sem se envolver em atividades cognitivas pode ser que tenha alguma dificuldade. Só isso, mas não existe nenhuma limitação nesse sentido. Ó, tá bacana, tá legal, eu acho que o Vande gosta dessa parte de gosta de falar. Mas a gente já está aqui mais de 1 hora falando. Eu acho que com resultados positivos, eu acho que isso que é o que mais importante para nós. E está todo mundo esperando para poder fazer a leitura do Alejandro. É a leitura dele. Muito bem. Que bom. O que a gente faz a princípio, na leitura fria, o que nós consideramos? Indumentária, toda a estrutura que a pessoa mostra. Então a indumentária dele deixa um pouco a desejar na hora da leitura, por quê? Porque ele está de terno e o terno normalmente é neutro. Então ele comunica, é uma das estratégias que a gente utiliza quando nós vamos nos apresentar. Okay? Então, ele está com terno, mas... Quer que eu fique de frente? Não precisa. Tá ótimo, porque assim a gente fica meio que lateralizado para eles, dá para eles acompanharem.
Para os alunos que estão assistindo, eu não vi, daqui não dá para ver se vocês estão acompanhando, ele tem o formato metal e ele tem terra. Significa que na morfologia ele é uma pessoa. Ele não briga com pessoas, ele briga com assunto. Ele vai às raias da loucura, grita se precisar. Mas quando acabar, vão tomar uma cerveja, vão tomar um café e está tudo bem. Ele não carrega a pessoa junto com a discussão. Ele é uma pessoa com fortes convicções que briga pelas convicções, mas ele não briga com pessoas. Só que ele é daquele tipo que fica observando, embora ele seja extrovertido, tem uma risada longa, ele tem aquele tipo carismático, mas ele está 6 quilômetros atrás desse arquétipo que ele montou. Significa dizer que esse arquétipo está lá na frente e ele está lá atrás. Por quê? Porque Terra observa, ele fica observando, ele não se compromete a dar opinião. Depois que ele tem um absurdo de coisas agregadas, aí ele vai separar e colocar com frases inteligentes nos momentos pontuais, de maneira que aquilo dê o maior resultado possível no menor tempo possível. Significa dizer que a capacidade de análise está vinculada em uma fachada de eu estou exposto, mas lá atrás ele está em cima, com uma luneta lá em cima, no 13º andar, observando de uma maneira mais ampla. Além disso, ele é uma pessoa que, assim, se for provocado, se alguém conseguir provocá-lo no nível pessoal, pode sair uma violência que você não vai querer ver. Então é preferível não chegar no ponto nevrálgico dele, porque quando sai é cruel. Ao mesmo tempo tem uma amorosidade sem igual. Existe uma necessidade muito grande de ser validado, isso é fato. Mas essa necessidade, ela disputa com aquela sobriedade de que ser validado é importante, mas não sobrepondo o sistema de opinião do outro. Então existe um sistema que flutua, tudo isso é técnico, tá, gente? Então tudo isso está escrito em livro, tudo isso está escrito no nosso livro, você aprende tudo isso. É uma pessoa que está à frente, tem uma visão, ele é um visionário, ele está à frente, mas tem coisa que simplesmente ele não entende. Coisa simples, né? Assim, consegue ver, fazer um programa, mas às vezes para trocar uma tomada tem uma dificuldade. Sabe aquela coisa assim? A mente não funciona, não faz sentido tirar parafuso. O que eu faço depois? Quer dizer, às vezes até que apanha de tecnologia, de coisa simples, sabe umas coisas assim? Então existem esses dois aspectos. Como que eu conduziria o doutor Evandro? Eu ia falar doutor Wesley, eu tiro o doutor Wesley. Como que eu conduziria o doutor Evandro? Primeiro, não invadindo. Ele tem muito contato físico, então se você não gosta do contato físico por algum motivo, tá? Assim, não se incomode, porque isso é amorosidade explícita. Ele não vai querer te incomodar. Portanto, se você perceber 3 risadas seguidas, pare de falar que você está incomodando. Por quê? Significa que ele está chateado e procurando uma saída. Então a risada dá o tempo dele escolher uma saída alternativa, porque você está falando demais, você chegou no ponto nevrálgico dele, ou está muito próximo. Então ele estabelece isso, e se ele segurar no seu braço e der uma apertada bem forte, aí sim você para de falar. Porque essa apertada forte é o inconsciente dele falando, dá um tempo, deixa eu me expressar, eu preciso respirar um bocadinho. Tudo isso, obviamente, eu estou explicitando para que fique claro. Eu estou falando assim, 1/3 daquilo que eu observei, que obviamente existem particularidades dele, que são deles, mas como leitor corporal eu já observei e eu utilizaria como recurso para que a relação fosse ecologicamente sustentável. Então, como interagir com ele? Você vê, vou fazer uma pergunta agora, de 1 a 100%, quantos por cento foi assertivo do que eu falei? Uns 80%. 80%, e eu não o conheço. Se você sabe, imagina você saber 80% da pessoa que você nunca viu na vida, somente de bater o olho nela e pegar alguns aspectos. Seria bom para uma reunião de negócios? Seria bom para uma conciliação? Seria bom para a sua família? Seria bom para as suas relações inéditas? Seria bom para os seus negócios comerciais? Significa dizer que se eu sei tudo isso só de bater o olho e fazer, obviamente, uma leitura desde o momento que ele chegou até o momento que ele sentou, nós nos vimos uma vez numa festa, a gente viu uma vez numa reunião e uma vez no aniversário da Balbás. Teria como eu saber tudo que eu te falei? De forma alguma. De forma alguma. Inclusive particularidades, como realmente, às vezes, segurar no braço e apertar,
Isso aconteceu. Tava numa reunião, a pessoa tava falando demais e não entendia que tinha que ficar um pouco quieto, e eu falei, olha, vamos, né? Segurei, apertei e tal, né? E é engraçado porque teve uma outra situação que a pessoa, ela ia ser delicada com a outra, eu segurei a pessoa também e falei, olha, calma, né? E tal. E é verdade, porque as pessoas, eu sou extrovertido, mas eu sou muito tímido, eu sou muito contido. Muito contido. É muito difícil, às vezes, né? Só entrar no meu círculo. Só que as pessoas julgando errado isso, não tendo a leitura corporal, te invadem de uma forma que você não quer ser invadido. Isso acontece. Mas, por exemplo, é interessante que você falou da afetividade. Isso é muito presente mesmo. Eu gosto de ser afetivo e gosto das pessoas, né? Então, às vezes, a gente fica chateado com alguma coisa, mas passa, né? O metal, mas passa. Exatamente. Né? E é interessante porque não importa se a pessoa faz. Às vezes a gente discorda, alguma coisa, não tem problema. Isso nunca vai ter problema. Desde que não seja alguma coisa que faça. Crítica, ponto crítico. Exato, exatamente. Então eu gostei bastante, olha aí. Quer dizer, nesse nível de assertividade, a gente consegue, nas nossas relações, sabendo como te conduzir, é difícil alguém conseguir brigar comigo. Por quê? Porque eu falando na linguagem das pessoas, ela não tem instrumento para brigar comigo. Esse é o objetivo. E você falou uma coisa que é muito verdade. Então, por exemplo, eu consigo projetar coisas extremamente inovadoras e tal, mas me fala para eu instalar um aplicativo para você. Uma coisa de louco. Então, por exemplo, eu tenho uma certa resistência à questão da tecnologia, porque assim, é boa, eu gosto de tecnologia, ajuda muito a vida, mas tem coisa que impacta. Tem coisa que você, se eu perguntar, eu fico com vergonha, você pergunta para um menino de 12 anos, ele sabe. E eu falo, pô, mas o que é isso, né? Porque é um tipo de linha de pensamento que você não investiu. É tudo trilha. A gente trabalha com trilhas neurológicas de acesso como se diz, ao processo de ramificação através de uma atividade. Exato. Você investiu mais na outra, que é no pessoal, no valor humano, no desenvolvimento. Tudo que tem relação com esse agregado humano, você vai muito longe. Eu me meto em projetos que são assim difíceis de ter aqui, coisas que não existem e tal. E é para mim muito tranquilo. Porque você investiu. Eu consigo ter um amigo que sempre que ele fala em dificuldade, ele me liga e fala assim, pô, destrincha isso, né? Que eu faço em 5 minutos. Né? Coisas complexas. Que as pessoas demorariam ou talvez não conseguiriam. Exatamente. Então, realmente, isso bateu. Bateu ali. Gente, isso é leitura corporal. E não tem chute. Pode ver que assim, eu não dei chute. Eu fui traçando um perfil e ele foi confirmando para mim tudo que eu estava falando. E a partir do momento que ele confirmou uma, eu já sobrepus outra, porque se ele confirmou essa, então ele tem a outra. E a minha mente vai trabalhando analiticamente para construir o arquétipo. Vai abrindo as gavetas, exatamente. Colocaram ali o seguinte: analisa o Wesley. Ele tá com medo. Carol, vai pro quarto. Ué, posso analisar, bora? Vamos lá. Então, como falou, vai pro quarto, liga ele. Nada comprometedor, Carol, pode ficar tranquilo. Muito bem, olhando assim, normalmente a gente vai ficar lateralizado para as pessoas poderem ver, mas meio que olhando para mim. Os alunos que estão assistindo, gente, o rosto dele é bem difícil, porque o rosto dele é madeira, tá? Tem terra, madeira, mas pode ter um fundinho de metal aí que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas não é cara de pau, não, né? Talvez tenha uma pegada aí, mas não nesse sentido. Bom, primeira coisa que a gente... Vamos colocar... Agora, diferente de como eu fiz com o Evandro, eu vou dar alguns elementos para o pessoal saber por que eu sei. Primeiro, a camisa listrada é um paredão que esconde as pessoas. Se você olha para o listrado, embaralha a vista. Então, vendedores usam muito listrado, porque as intenções estão atrás da listra. Ele está bloqueado emocionalmente. E a listra está no tronco. Nós temos um inconsciente físico. Só para
ok? Para contextualizar. Nós temos o inconsciente físico. Para os japoneses é o hara, que tem todas as emoções no abdômen. Mas, se você fizer uma secção da medula e não tiver mais comunicação do cérebro com o corpo, ficar tetraplégico, você continua com a motilidade, porque você tem um cérebro na barriga, ou seja, você tem um cérebro no intestino, que é o sistema nervoso entérico, que produz neurotransmissores e faz o seu corpo funcionar independente do seu cérebro. Significa que nós temos um cérebro aqui e a física quântica, aliada numa vertente mais espiritualista, e os orientais descobriram um sistema emocional na barriga. Segundo os indianos, o chakra umbilical, você tem o cordão umbilical se comunicando com a mãe. Quando corta, você se comunica com o mundo. Por isso, pessoas que se defendem tampam a barriga. Estou contextualizando o máximo de referências possível. Então, quando você tampa a barriga, você está se defendendo. Quando você cruza os braços na frente do plexo cardíaco, do coração, você está se defendendo emocionalmente. Quando você tampa a região de poder lá embaixo, com as mãos na frente dos órgãos genitais, que é a capacidade de geração de vida, você está se castrando, você está defendendo a sua área de poder. Ok. Significa que quando você defende o tronco, quer seja com o braço cruzado, com uma blusa listrada que embaralha a vista, está se defendendo emocionalmente, está escondendo seus conteúdos. Aí, esse esconder, de acordo com o sistema de valores de cada um, pode ser uma coisa boa ou ruim. No seu caso, pode ser pura proteção. Então, apesar de você ser uma pessoa expansiva, você é uma pessoa retraída. E extremamente retraída, só que você utiliza recursos diferentes do dele. Você tem uma expansividade limitada para pessoas. Cada pessoa você tem um tratamento diferente. Você tem uma necessidade de validação. Tamanho do relógio dourado. Isso significa um superego, ok? Por Freud seria um alter ego. Há uma grande... porque isso aqui comunica. Os egípcios usavam aquelas pulseiras. Os dourados eram os poderosos. Eram aqueles que detinham conhecimento e poder. E os cinzas, que eram os plebeus, eram aqueles que estavam abaixo. Então isso é uma necessidade, pode ser até comercialmente favorável para que você feche negócios. Olha como eu sou poderoso. Mas existe um conteúdo emocional nisso. Significa que você necessita da avalização. Lembra, a mesma coisa, preciso ser validado para poder atuar com segurança. Aí vem o rosto madeira, que é uma coisa interessante. Você é o ser social, você se preocupa que tenha um conteúdo social dentro de questões puramente comerciais. Precisa ter um agregado de valor para as pessoas, ou para uma pessoa, ou para um sistema, ou que isso possa gerar secundariamente valor para alguém, ou você é o tipo de cara que nas empresas se preocupa com o balanço social da empresa. Que existam ações que beneficiem coletividades mínimas para que a empresa possa ser bem vista no setor social também. Então você gosta de ajudar as pessoas, não deixa ninguém na mão, toma toco pra caramba por causa disso, porque você dá chances demais para quem não precisaria de tantas chances assim. Mais do que deveria dar, e por isso que toma tanto toco assim. Existe um brigão em você, só que esse brigão, mais uma vez, você é o cara que observa, vê tudo como tem que ser feito, e quando se coloca, aí é o problema. Quando sai com o emocional junto, sai atropelado. Então, as pessoas falam que você tem a mão meio pesada para algumas situações. Você não seria a melhor pessoa para conciliar, porque acaba sendo um peso, não que você queira, mas existe um peso muito grande. Existe você tem um sentido de religiosidade muito forte. Não de religião, mas de religarem. Você liga a essência das pessoas. Só que assim, certo é certo, errado é errado. Você está muito no extremo. Significa que ou é certo, não tem meio termo. Ou vai para o inferno ou vai para o céu. E o problema é que quando você põe isso comercialmente, nas relações pessoais, a Carol já sabe disso, ela aprendeu a interagir. As brigas, porque assim, a última palavra é sempre sua, sim, meu bem. Então, ela consegue lidar bem com essa situação. E assim, às vezes ela fica, quando você perceber ela olhando mais para baixo, significa que você sobrepôs demais. Então fica a dica com a Carol, você sabe disso, né, Carol? Quando você olhou para baixo, significa que a mão foi muito pesada. Carol, não vai ficar olhando para baixo. Então assim, às vezes até no pessoal a mão foi pesada demais. Eu estou explicitando o mínimo possível para não invadir. Obviamente, como eu falei, eu fico na superfície da análise para que possa gerar para que as pessoas se convençam do elemento técnico que nós estamos utilizando. Mas aí, acho que já dá para parar. De tudo que eu falei, de 100% do que eu falei, quantos tem a ver com a sua realidade? Eu acho que
90% eu te conhecia. Não, nós nos encontramos 2 vezes. Nós nos encontramos hoje para fazer uma gravação que era chamada. Exato. E na palestra. E foi uma palestra tua, foi onde eu conheci o trabalho. Sim, mas eu teria como saber o que eu sei, o que eu falei, baseado em 2 breves encontros? De maneira nenhuma. E posso falar uma coisa? O Wesley é um amigo muito querido e essa coisa de não deixar ninguém na mão é dele. E ele, às vezes ele meio fechado, mas é uma das pessoas mais generosas que eu conheci na vida. Mais decentes e generosas que eu conheci na vida. Não é porque ele é meu amigo não, mas é uma das pessoas que a gente tem prazer em conhecer. E se ele fala, vou fazer uma coisa, você pode falar, olha, você pode dormir tranquilo, pode cair o mundo, ele faz. E ele toma topo por generosidade. Toma, mas a palavra dele vale muito. E as pessoas que lidam com Wesley, eu acho que o Wesley sabe disso, mas as pessoas têm um respeito muito grande porque elas não se decepcionam com ele. Ele é uma das pessoas mais gentis, mais generosas e bondosas que você pode lidar. Então, assim, tanto que eu falo, não é um amigo, é um irmão querido, porque realmente é verdade. É uma pessoa pra gente ter no coração mesmo, do lado, sabe? Porque às vezes a pessoa fala, o Wesley é bravo, eu falei, não, ele é uma pessoa direita. Ele não gosta de malandragem. Ele fica louco, né? E tal. Mas as coisas dão muito certo porque você pode contar com ele a qualquer hora. Obrigado pelos elogios. Aqui, vem aqui. O canal já colocou perfeito 100%. Acho que esse momento de descontração bacana. Eu acho que quem quiser fazer o curso vai aprender muito. Pode usar no teu dia a dia, na tua empresa, no teu trabalho, no teu negócio, enfim, para a vida pessoal. E o mais importante, como você colocou, nas relações das pessoas, nas relações pessoais, interpessoais. Quer fazer o curso para melhorar o teu casamento? Eu acho que está aí uma boa pedida. Para lidar com os filhos? Para lidar com os filhos. Posso dar um feedback a esse respeito? Pode. Um casal fez o curso, eu não lembro que foi se a 8 ou se a 7, que foi a Andréia, ela fez com o marido, e ela, na última aula, a gente pega um feedback positivo dos alunos, né, na confraternização, e a Andréia falou, olha, eu vou dar um feedback que foi bem interessante. Uma das minhas filhas, que tinha muita crise com a gente, no dia que a gente vinha fazer o curso, começou a dar tchauzinho pra gente. Então, assim, ela melhorou a relação com a filha. Porque quando a gente muda, nós mudamos o outro. É fácil. Se todo dia eu grito e de repente eu começo a falar baixo, a relação muda. Simples assim. Então, para mudar o mundo, mude a sua vida e mude o mundo ao seu redor. O objetivo é, cada vez que eu melhoro a mim mesmo, eu melhoro a minha relação com as pessoas. Então, é partir sempre de mim para os outros. Então, o outro só vai mudar quando eu mudar. E o curso promove essa mudança a partir do autoconhecimento e do conhecimento do outro. É bem legal. Então vamos repetir porque as pessoas estão querendo fazer o curso. Vamos lá? Lembrando que tem promoção. Isso. Para quem no local. Para quem está assistindo o canal aqui. Exatamente. Bate-papo de terça. Compartilhem esse vídeo com os amigos. Compartilhem na página dos amigos. Enfim, para que as pessoas... Conhecimento é muito importante para as pessoas. Eu acho que quando você tem conhecimento, você divide, você engrandece a tua pessoa como ser. Perfeito. E você leva para as outras pessoas o conhecimento e o mundo melhor. Eu acho que nós temos essa capacidade. O site, telefone, Facebook, onde as pessoas podem fazer o curso, onde podem contar, para a gente poder finalizar esse nosso bate-papo de terça. Tá bacana, eu sei que tá gostoso, mas a gente precisa encerrar. Senão vai. Bom, então nós temos o site www.leituracorporalbrasil.com.br. Depois a gente vai deixar aqui nos comentários, depois que os comentários acabarem. Brasil com S, gente, pelo amor, hein? Leituracorporalbrasil.com.br. E lá você tem acesso à turma de janeiro, façam a inscrição, porque nós frequentemente temos overbooking nas nossas turmas. Então, uma vez que você se inscrever, tudo na mesma página vai rolando, até você chegar no formulário de inscrição, no final da página, você vai selecionar R$ 233 mensais, tem um custo de 296, de 242 e tem o custo de 233, que é o custo corporativo, que é o nosso segundo menor valor. Você vai selecionar esse valor de 233 mensais e colocar na mensagem do formulário, nos comentários.
eu justifico a escolha desse valor porque eu assisti o Vande Casalec no Papo de terça. Papo de terça, ok? Aí a nossa equipe já vai fazer a pré-seleção e já vai fazer para você a inscrição. Assim, nós não vamos pôr limite nessas inscrições. Então, quantas pessoas chegarem, tantas pessoas vão se inscrever nesse valor. Detalhe, nossa turma mais maior é de 30 pessoas, a gente não passa disso. Nós temos, perdão, só para finalizar, a gente deixa tudo seguidinho. Nós temos o webinário Leitura Corporal no Facebook, é só digitar Vande Casalec, você está inscrito aqui no vídeo como é que é o meu nome, me adiciona no Facebook. A partir do momento que você me adicionou, nós temos o grupo de estudos, Aprenda a Ler no Corpo o que a Pessoa Pensa, tem mais de 8.000 pessoas no grupo. Lá tem conhecimento que não acaba mais, se você ficar um mês lá você não pega tudo, desde vídeos marcados, posições gestuais, etc. E tudo a qualidade, ok? Tem um do Cristiano Ronaldo lá que você vai adorar. Aí nós fazemos leitura de universal, assim. Aí nós temos o Leonardo DiCaprio, quando ele recebeu o Oscar, que ele ficou com esse dedo segurando a ficha, e nós pegamos e fizemos a interpretação. Tem umas pegadinhas muito bacanas lá, para você ver como a leitura corporal funciona. É bem bacana. Além disso, nós temos o webinário Leitura Corporal, só digitar que você cai no webinário. Nós temos vídeos rápidos mostrando por que usar roupas neutras, quais são as posições positivas, posições negativas, como o aperto de mão pode definir parte do seu rapport no início da sua relação, quer seja pessoal ou comercial, e assim por diante. E nós temos toda segunda-feira, às 20 horas, um webinário Leitura Corporal com tema livre. Ele também dura 1h30, 2 horas, que a gente vai falando, quando acaba a bateria do celular, que a gente para de falar. Então, toda segunda-feira, às 20 horas, no perfil Vande Casalec, a gente faz o webinário e depois transfere. A gente dá uma editada só para pôr uma capa e transfere todos os webinários para a página, webinário Leitura Corporal. Lá está separado por pastas, você pode acessar. E, bom, as outras mídias, através de Vande Casalec, você acha. Só mandar um beijo para Helenei Grigolon, parabéns, adorei o bate-papo. O Renato Fusso, parabéns, estou entrando no site para fazer a inscrição. Corre lá, porque senão vocês vão ficar sem vaga, hein? Posso dar uma dica? A Helenei, ela é uma mentorada. Eu ofereço uma mentoria terapêutica onde eu junto. Na parte física, tem a campanha Brasil Saudável, você elimina até 80% dos seus sintomas sem remédios. Tem a leitura corporal, onde eu faço esse nível de leitura do seu inconsciente, põe para cima, e programo com programação neurolinguística. Não é uma terapia, porque não é uma psicoterapia. É um tratamento onde a gente chama mentoria terapêutica, que a gente juntou os dois termos. É a transposição de conhecimento de uma pessoa mais experiente que sabe formatar alguns caminhos para facilitar a sua vida. A Helenei é uma mentorada, então também tem na página Vande Casalec, mentoria, www.casalecmentoria.com.br. Tem lá no meu perfil, eu ofereço esse tratamento aqui em Campinas. Pessoal, bacana, obrigado, compartilhem as mídias sociais, lembrando que terça-feira que vem, bate-papo de terça, nós vamos estar aqui toda terça-feira, 7h30, transmitindo, entrevistando com esse papo bacana. Obrigado de coração. Valeu, obrigado. Gratidão. Né, doutor Evandro? Bacana. Olha, não percam, terça-feira que vem estaremos aqui, 7h30, em ponto, mais uma entrevista sensacional, como essa do Vande, que foi perfeita. Nossa, não perca você a oportunidade de fazer um curso. Beijo pra vocês, beijos, valeu. A gente está aqui gravando ao vivo, não tem problema, a gente vem aqui, ó, compartilha, valeu.